Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Riqueza Além do Dinheiro. E hoje eu tenho um convidado pra lá de especial, porque é um tema que para mim ele é muito importante, muito significativo e também bastante emotivo. Porque uma das pessoas que eu mais amo na vida passou por essa situação, que está nessa situação que nós vamos falar aqui, e essa pessoa ela desistiu de viver. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial e que ele vai falar que tem vida depois da cegueira. Weber, se apresente para nós, por favor. Quem é você? Obrigado, Mário. Obrigado por me receber aqui. Olá, todo mundo. Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Sim, sou o Weber Amaral. Quem sou eu? Eu sou um paranaense de Cornélio Procópio, que tenho, sim, convivo com uma deficiência visual basicamente desde que eu nasci. Mas antes disso, né, sou uma pessoa como qualquer outra, né, que passou e convive com uma deficiência visual desde criança. E a gente vai falar bastante sobre isso ainda, né? Mas para resumir, eu perdi, sim, minha visão completamente há cerca de 4 ou 5 anos atrás. Mas é um processo que meio que se arrastou durante toda a minha vida, né? Faço tratamento desde que me conheço por pessoa, mas aí há uns 5 anos atrás foi quando eu realmente perdi a visão e é o que tem acontecido, né? Então, você nasceu vendo todas as cores, você nasceu com a visão 100%? Eu não sei te dizer o que é 100%, inclusive, né? Na verdade, eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei. O que eu sei que quando eu tinha 5 anos de idade, lá fui pra escola um dia e no meio do ano, quando eu tava no prézinho, trocou a professora da escola e quando veio essa nova professora, ela viu eu lá e achou que talvez eu conversasse demais e me mandou sentar lá no final da sala. E eu não conseguia enxergar o quadro, eu levantava, ia lá ver o que estava no quadro e voltava para minha carteira para escrever o que estava no quadro. Com 5 anos? Com 5 anos de idade. E aí chamaram meus pais e a gente foi no médico e eu tava com 5% de visão. E foi quando a gente descobriu a minha deficiência. Então, assim, eu não sei te dizer se eu enxergava perfeitamente do nada a minha visão foi, ou se realmente era o que eu conhecia como enxergar, né? Eu não tenho essa memória de ter deixado de enxergar abruptamente. Mas também não sei te dizer se era aquilo que eu conhecia como enxergar naquela época, né? Mas depois disso a gente fez, assim, seguiu o tratamento, foi tratando, eu fiz mais de 50 cirurgias, bem mais do que 50 cirurgias desde criança, e continuei fazendo, inclusive, na vida adulta, e minha visão foi melhorando, mas também caía, ficava ruim, ficava boa, ficava ruim, tinha altos e baixos durante todo o tempo, mas eu eu tirei minha carteira de motorista, dirigia no Brasil, dirigia nos Estados Unidos, já dirigi em outros lugares, então tinha sim a visão boa o suficiente para dirigir, fui educado, tive minha educação formal toda como pessoa vidente. Vidente é a pessoa que enxerga, tá? Ótimo! Como pessoa vidente, então assim, eu era uma pessoa vidente até o momento que a minha visão não era mais funcional, né? Entendi. Então, quando você entendeu que a sua vida mudaria para sempre, quando você recebeu o diagnóstico, teve esse momento assim, ou os médicos foi levando as coisas e foi prolongando essa notícia para você? Então, acho que não. Acho que como eu era muito pequeno, a gente já sabia a gravidade que era uma doença muito grave. É uma doença autoimune que se chama parsplanite. Basicamente, o meu olho, ele tem sangramentos internos. Então, as veias de dentro do olho, elas vazam e o sangue, ele é tóxico para o olho. E causa muita inflamação e começa a danificar basicamente tudo dentro do olho. Então e por isso que era uma coisa muito gradual, mas assim, dava uma hemorragia e minha visão ficava totalmente preta, então tinha que correr pro médico, aí tinha que fazer injeções e tudo mais.
Então, assim, eu não sei, se você está se referindo a esse ponto, eu não sei te dizer, porque basicamente eu era uma criança, então minha vida não é que minha vida mudou, era como eu me conhecia como pessoa. Aí, como chegou num momento estável, assim, durante minha adolescência e minha juventude, começo da minha vida adulta, eu sempre soube que a deficiência estava ali. Eu não vou dizer que ela não me perturbava, obviamente ela me perturbava, porque eu sempre tive que correr pro médico, sempre tive que continuar meu tratamento, mas, de certa forma, até os 35 anos, a minha vida foi, entre muitas aspas, normal, assim, no que diz respeito à minha visão. Então, aí chegou um momento que eu perdi a visão de um dos olhos, isso foi em 2011, meu olho realmente, fiz uma cirurgia, não deu certo, e basicamente, devido a várias complicações, eu perdi uma visão. Mas o outro estava bom, e entenda sempre quando eu falo bom, entre aspas. Uns 50% da sua visão? Não. Eu tinha visão boa para dirigir. Com um olho só, eu tinha uma visão... Porque assim, o 100% a gente chama de 20/20. 20/20 é a visão 100%. Quer dizer que o que uma pessoa normal vê a 20 metros de distância pesa, mas a 20 metros você também consegue. Ótimo. Para dirigir, você precisa de 20/50. Então, ou seja, uma pessoa normal vê a 20 metros, você consegue ver... Não, uma pessoa normal vê a 50, você vê a 20. Então, essas são as medidas. Para você ser cego, você ser declarado cego, a sua visão tem que ser pior do que 20/200. Então, assim, só para te dar umas medidas de como são essas medições em relação à qualidade da visão. Ou seja, uma pessoa que está enxergando normal, vamos falar, vai enxergar 200 metros e o cego vai enxergar só 20. Isso. Esse é o limiar para falar assim, ó, a partir desse ponto você é legalmente cego. E não quer dizer que você não consegue, uma visão 20/200 dá pra ver, tipo, alguma coisa. Mas, assim, funcionalmente, legalmente, você é cego. Legalmente, até por questões, assim, de mercado de trabalho e tudo mais, assim, é o ponto que você é considerado cego. Mas, sempre foi muito difícil para eu explicar para as pessoas como eu enxergo. Porque enxergar é mais do que simplesmente embaçado e não embaçado. Tem campo de visão, tem a angulação da sua visão, muita gente né, tá ouvindo a gente, às vezes tem um ponto cego dentro da visão, então assim, é uma coisa muito complexa explicar como eu enxergo ou como eu enxergava para as pessoas. É difícil, na verdade, não é simples, porque tem várias variáveis aí envolvidas com isso, né? Entendi. Sim. Então hoje você é 100% cego, você não consegue discernir o dia da noite? Eu consigo, o que eu consigo ver com um dos olhos eu sei que a gente está no ambiente claro. É isso que eu consigo te dizer. Eu sei, e eu consigo ver que talvez algumas luzes em alguns pontos específicos. Entendi. Mas mesmo assim, existem pontos que eu não consigo ver nada no meu olho, existem pontos que, por exemplo, se tiver uma luz na minha frente, às vezes eu preciso dar uma olhadinha de lado para ver a luz, porque pode ser que um ponto específico ali está bloqueado por N motivos. Então, é complicado. explicar como eu enxergo Eu nem posso falar que eu imagino, porque eu acho que ninguém que enxerga consegue imaginar o que é não enxergar. Eu, por exemplo, um dos meus momentos mais apreciados do meu dia, quando eu faço a minha xícara de café e vejo as formigas do outro lado da janela no meu jardim. Eu paro de frente à janela e vejo as formigas do outro lado. E eu sempre agradeço a Deus, Deus, obrigada, porque eu consigo enxergar uma formiga a uns 3 metros, né, no meu jardim. E então, eu não posso falar que eu te entendo. Assim, mais do que às vezes o que eu falo com as pessoas, mais do que você entender, é você ter um pouco a vontade de entender, a empatia. A empatia de falar assim, não, pera lá. Pode ser que para a pessoa que não enxerga é uma questão diferente. Vamos. Uma das coisas mais interessantes, assim, uma das situações mais interessantes, quando eu fui fazer minha primeira maratona, e a gente vai falar sobre corrida e tudo mais, quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu tava procurando, eu moro na cidade, a gente já pode ir falando sobre isso, né? Claro. Eu moro na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Nasci no Brasil, obviamente, mas moro nos Estados Unidos já faz 11 anos. E quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu tava procurando uma cidade porque eu queria fazer no verão,
por questões, porque eu queria correr uma maratona para qualificar para correr a maratona de Boston, que é a maratona mais famosa do mundo. Quantos quilômetros? Uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. 42 quilômetros, 195 metros. E quando eu tava pesquisando, eu queria correr fora de Houston, porque Houston no verão é muito quente, mas muito quente, assim, muito quente. É quente demais, muito quente. Então eu queria achar uma maratona fora de Houston. Então eu mandei um e-mail para algumas maratonas, organizações de umas cidades fora. Eu mandei nessa que fica em Seattle, que é Seattle é lá quase no Canadá. E eu mandei um e-mail para uma maratona. Falei assim, eu sou um corredor cego e eu queria saber se a maratona de vocês vai me suportar, o que você tem para me oferecer de acessibilidade na sua maratona. E eu gostei muito da resposta da mulher. Foi assim, foi incrível que ela me respondeu, porque ela falou assim: Weber, eu não sei. Eu adorei isso. Ela falou, eu não sei, mas a gente vai fazer o que for, o que você me falar para fazer, eu vou fazer. E a gente só quer que você corra em segurança e se divirta. Então, essa é a melhor, se você não sabe, se você não tem, sei lá, se você não é um profissional da área de acessibilidade ou de orientação e mobilidade, a melhor coisa é realmente assim, não sei. Me ajude. Me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. E isso no meu livro também eu escrevo, porque a pior coisa é quando você assume que você sabe o que é melhor pra mim. Porque você tem um olhar piedoso pra comigo. A melhor coisa é quando apesar de eu ser uma pessoa cega, é você olhar pra mim como um ser humano, como uma pessoa, como você estivesse conversando com qualquer pessoa e você está conversando com qualquer pessoa. Sim. E de igual pra igual. Ótimo. De igual para igual, porque eu sou uma pessoa que mereço respeito, mas também que tenho as minhas capacidades mentais, tipo, tudo em ordem, só não enxergo. Então a gente precisa conversar de igual para igual, sabendo que eu tenho a barreira de não tô vendo como você está vestida, não estou vendo como ninguém aqui está vestido, como você está sorrindo, você não está sorrindo. Então assim, a nossa comunicação tem que ser diferente. Sim. Mas é uma conversação de iguais para iguais. De iguais. Sim. Weber, quando você falou que não é legal que as pessoas que enxergam trate, né, os cegos de uma forma com esse cuidado extra, tipo assim, cuidado aí. Ou então quando vê um cego na rua, às vezes eu incorro nesse erro. Que eu quero, tipo, segurar no braço. Como a gente pode dar esse suporte, mas sem ser essa pessoa que está que está ali invadindo o espaço do cego? Nos ajude, por favor. Exatamente isso. Novamente, um dos textos que tá no meu livro é Dicas para interagir com um deficiente visual. Acho que a primeira coisa é realmente você não assumir, não assuma, não ache que você sabe melhor sobre mim do que eu mesmo. Tá. E uma regra de convivência básica para qualquer pessoa. Sim. A gente é brasileiro, a gente gosta de contato físico e tal, mas você não toca o corpo de uma pessoa sem o consentimento dela. Sim. E isso vale pro cego também. Você não chega, me pega pelo braço e começa a me arrastar por aí. Claro. Você não faz isso. Sim, isso não se faz. Isso não se faz como se um homem não pode pegar o braço de uma mulher e sair andando. Isso é muito mal visto. Pro cego é a mesma coisa. Não é porque eu sou cego que você está autorizado de tocar o meu corpo. Né? Então, assim, primeira coisa, assim, bom dia, você precisa de ajuda? Você quer ajuda pra alguma coisa? Entendeu? Então, aí, a partir disso, a gente pode conversar. Mas assim, você não pega, me puxa e me puxa. Ajuda. Me ajuda sem às vezes, sim. Eu adoro o Geraldo Magela, que é aquele comediante que é cego, e ele fala, tem vários sketches dele que ele fala assim, as pessoas vêm, pegam ele e começam, senta aqui, você vai sentar aqui. Não, mas eu não quero sentar. Tipo assim, eu quero sentar, eu quero atravessar a rua, eu quero pegar esse ônibus. É o que eu quero, não é o que você quer que eu faça, entendeu? Entendi. E, Weber, e essa questão, a gente pode falar, fulano, você é cego, ou a gente tem que usar aquela palavra deficiente visual? Tem que ter esse polimento mais ao se dirigir a alguém que não enxerga? Isso vai muito da pessoa. Para mim,
a palavra é cega. Uma pessoa que não tem a visão funcional é uma pessoa cega. Eu sou uma pessoa cega. Deficiente visual é um termo mais genérico, porque assim, antes de eu ser cego eu era deficiente visual também. Porque deficiente visual é assim, uma pessoa que tem uma visão deficiente, né? Que assim, que não é uma visão perfeita, né? Então, mas a palavra cego é a palavra correta, pelo menos para mim, é a palavra correta para se referir a uma pessoa que não enxerga, né? Ah, ok. Weber, nesse processo todo, o que mais te doeu, assim, da cegueira? É assim, quando eu teve um momento, porque assim, eu convivo com a deficiência visual por toda a minha vida, sempre convivi, Sim. mas teve um momento ali para 2018, mais ou menos, 2017, 2018, que eu já tinha perdido uma visão e a visão do meu olho esquerdo começou a degradar de uma forma assim mais acelerada. Aquele foi um momento bem difícil. Eu me vi assim, falei assim, ixi, vai acontecer algo que eu sempre achei que ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer, mas você acha que não vai acontecer. Não sei se você me entende. Isso assim, é depois, é uma coisa lá pra frente. Mas eu vi que tava indo downhill mesmo, tava realmente indo por água abaixo. A minha visão. E quais foram os seus sentimentos? Foi de raiva, foi de medo, tristeza? Eu acho que eu passei por todas aquelas fases de negação, todas aquelas fases, né, de vai ter um jeito. Negação, não, mas assim, aí cheguei nesse ponto que realmente, não vai ter como, e eu comecei realmente a ficar muito triste, muito deprimido, eu acordava, às vezes, no meio da noite, chorando. Minha esposa, a minha marida, passou por todos esses momentos comigo, então assim, ela tava lá quando eu acordava, assim, eu não conseguia dormir, acordava no meio da noite chorando, porque assim, eu tava ficando cego. Aí, acho que aí ela foi muito importante, assim, nesse momento, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa, assim, formidável, assim, amo demais, e ela é do tipo de pessoa que realmente, tipo, me encoraja a fazer tudo que eu quero fazer e tudo que ela nunca foi de ter dó de mim. Ah, olha que interessante. Então, ela nunca foi de ter dó. Inclusive, tem um dos textos que tá no meu livro também. Eu conto uma história que a gente ia fazer uma viagem e ela chegou toda atrasada do trabalho, toda abafada do trabalho, precisava, tipo, lavar cabelo e precisava, tipo, se arrumar pra gente fazer, porque a gente ia viajar bem de manhãzinha. E eu falei assim, eu queria deixar a chave com o nosso amigo vizinho que morava a 4 quadras da nossa casa. Sim. E a gente precisava sacar dinheiro também, que a gente não tinha, tipo, nenhum dólar no bolso. Aí ela falou assim, vamos lá levar levar a chave. Ela falou assim, eu não posso, eu tô muito atrasada e tal. Ela falou, vai você lá. Eu falei, mas como assim vou eu? Ela falou, vai lá, ué. Eu falei, tá bom, vou. Aí eu peguei minha bengala, não era essa bengala aqui, essa bengala é a Berenice, era a Severina na época. Sim. Peguei a Severina e liguei pro meu amigo e falei assim, tô indo na sua casa. Ele falou, como? Eu falei, tô indo andando, 4 quadras. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, cheguei na casa dele, entreguei a chave pra ele. Aí eu até falei assim, você tem uma nota de 50 dólares aí pra me emprestar, depois eu te pago. Aí eu saquei dinheiro com ele também. Ah, que legal. Então assim, resolvi os dois problemas. Então ela é esse tipo de pessoa... Que não tem dó, te trata Não, como normal. Vai lá e faz. Vai lá e faz você. Sim. Então assim, ela e foi, sempre será, e é muito fundamental nessa parte toda, porque ela nunca foi dessa pessoa que, coitado de você, ou não, você vai fazer. E é uma das coisas que, conversando com, obviamente, eu me envolvi muito com a comunidade de pessoas cegas no Brasil, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e é uma coisa que eu conversando com as pessoas, elas passam bastante, que é, principalmente as pessoas que cresceram como eram cegas crianças já, Sim. Da superproteção dos pais. Exatamente. Superproteção, os pais assim, super protegendo, não deixando fazer nada. Dos amigos então também, eu vejo pessoas adultas que não aprenderam a cozinhar, que não sabem fritar um ovo, que não sabem fazer uma refeição para si, ou não conseguem, sei lá, escolher a própria roupa, porque, assim, nunca foram... Nunca permitiram, né? Nunca permitiram, nunca foram estimulados a fazer suas próprias escolhas e seguir seu próprio caminho por si só. Né? Entendi.
Weber, então a sua esposa, ela tem sido essa pessoa, não só como um suporte para você, mas essa incentivadora para você seguir em frente. Quando vocês se conheceram, você pode falar um pouquinho? Então, a gente se conheceu, a gente está junto já faz 18 anos. Uhum. Estamos juntos há 18 anos. Eu estava na faculdade, ela estava no ensino médio, a gente estudava, é a mesma instituição, a universidade tinha um curso técnico, ela estava lá também. A gente se conheceu. Depois disso, eu arrumei um trabalho isso é no Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Sim. Depois disso, eu arrumei um trabalho e fui para São Paulo. Ela começou a faculdade em Maringá, que daí já era uma outra cidade também. E a gente ficou esse tempo meio que bem namorando assim à distância. Foi um tempo difícil, mas também ela estava na faculdade, então foi tudo. Eu estava num trabalho novo, então foi tudo. Nas nossas vidas pessoais, tudo legal, e a gente se via mais de final de semana e tudo mais. E em 2015, eu estava trabalhando, já trabalhando na Siemens, fazia 7 anos que eu trabalhava na Siemens, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Eles me ofereceram uma posição, um trabalho para eu me transferir para Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. E foi até engraçado, porque eu liguei para ela, e ela estava assim, fazendo as provas finais de conclusão de curso, assim, nos últimos meses ali da faculdade e tal. Ela estava toda atarefada e tal. Eu liguei para ela e falei assim, me ofereceram uma vaga em Houston. Ela falou, onde? Eu falei, Houston. Ela falou, onde é isso? Eu falei, Houston, we have a problem. Ela falou, Texas. Ah, tá, ok, fica no Texas, tá bom. Aí eu falei assim, se eu conseguir a vaga, a gente casa e vai. Ela, tá bom, faz o que você quiser aí, eu tô atarefada aqui, tá bom. Aí diz ela, fala, beleza, era só mais uma entrevista que talvez não ia dar certo. Aí passou um tempo, eu liguei pra ela e falei assim, então, sabe aquela vaga que eu fiz entrevista? Ela falou, qual? A de Houston, Então passei. Ela, Vou ter que casar. E a gente casou assim em 20 dias e pra tirar toda a documentação e fomos, né? E fomos. Isso, todo esse processo eu era uma pessoa, eu enxergava ainda. Em 2015 eu já tinha perdido uma visão. Minha visão estava quase perdida do olho direito, mas a outra estava boa. Então, assim, todo esse processo como pessoa vidente, né? Como pessoa que enxergava. E aí, desde 2015, ela veio, na verdade, ela ainda teve que terminar aquele ano na faculdade, ela veio no comecinho de 2016, que ela veio para Houston. Entendi, que legal. Weber, você desafiou a cegueira ou você se rendeu a ela? Eu vou te falar que dos dois termos, os dois termos para mim, eu vejo problema nos dois. Obviamente se render é um termo mais forte, mas até mesmo desafiar eu acho uma coisa complicada de se falar. Eu pela minha filosofia de vida e tudo mais, e tudo do jeito que eu penso e que eu tento colocar as coisas, eu sou contra a ideia de lutar contra a cegueira, de lutar contra o estado que eu me encontro, porque assim, a cegueira, eu sou uma pessoa cega. Naquele momento que você acordava à noite, chorava e tal, nesse momento, você teve que tomar uma decisão, tipo assim, ou eu vou desafiar a cegueira, continuar tendo uma vida normal, ou então vai se render àquele estado. Então, mas o meu ponto é o seguinte, mais do que desafiar a cegueira, o que eu falo para as pessoas e que as pessoas, que é interessante é você abraçar a cegueira. Por quê? E deixa eu te explicar por quê. Eu sou uma pessoa cega. Eu não posso fazer nada contra isso. Eu não posso... cansei de ser cego. Hoje eu vou enxergar. Não consigo fazer isso. Sim. Não é uma coisa que eu penduro minha cegueira ali no cabide e saio de casa porque eu quero sair sem minha cegueira. Não existe isso. Tudo que eu faço, seja eu correr uma maratona, e eu já corri 5 maratonas, amanhã eu vou correr minha 6ª. Se eu vou correr uma maratona, eu não posso pensar que eu vou correr uma maratona enxergando, porque essa possibilidade não existe. Sim. Eu preciso correr a maratona sendo cego. Se eu vou fritar um ovo, eu preciso fritar um ovo sendo cego. Então, mais do que desafiar
a cegueira, eu preciso embrace, né? Eu preciso realmente abraçar o fato de eu ser cego e estar em paz comigo mesmo, que eu sou uma pessoa cega, reconhecer que eu sou uma pessoa cega e fazer o que eu quero fazer, ou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu continuei trabalhando na mesma empresa que eu trabalho e basicamente falando para todo mundo assim, ó, eu sou uma pessoa cega, eu vou continuar fazendo meu trabalho, eu vou continuar trabalhando no que eu trabalho, eu sou engenheiro de software, e eu vou continuar fazendo o que eu faço, só que agora cego, porque eu perdi minha visão. Então, eu vou correr uma maratona? Eu vou correr uma maratona, mas cego. Então, eu preciso de um guia, eu preciso aprender como é que eu corro um guia. Eu vou sair andando por aí? Vou, mas agora eu preciso de uma bengala. Eu preciso de uma bengala e eu preciso, mais do que ter uma bengala, eu preciso aprender a usar a bengala. Então, eu preciso assistir, eu preciso fazer aulas de como a bengala. Então, mais do que desafiar, mais do que se render com certeza, mas mais do que desafiar, eu preciso abraçar o fato que eu sou uma pessoa cega e se eu quiser fazer qualquer coisa na minha vida, eu preciso entender que eu preciso fazer como pessoa cega. Entendi. Porque não tem como eu fazer sem ser cego. Né? Ou assim, eu tenho duas opções, não fazer ou fazer como cego. Sim. Então assim, eu escolhi fazer enquanto cego. Não é questão de desafiar, porque assim, se eu ficar bravo, ou se eu uma palavra assim que eu também, às vezes, eu tenho um pouco de receio de usar, e eu não gosto de usar, é a palavra superação. Sim. Porque assim, não, porque você se supera, você vai lá e fez seu almoço. Você foi lá, se você se supera, vai lá e eu faço uma planilha do Excel. Eu vou lá, me supero e vou no mercado. Percebe como isso é cansativo? É cansativo, que tá assim, sempre lutando demais, né? Então, eu não quero... acho que a vida é luta, acho que a gente luta, dias de luta, dias de glória, a gente tá lutando todo o tempo, mas se eu falar que a todo momento eu tô lutando contra a minha cegueira, assim, eu não vivo. Então, eu preciso... mais do que... Eu não quero estar me superando, nossa, que vencedor que eu sou a cada ponto. Obviamente, eu quero comemorar. Tem um texto que eu escrevi também que é a primeira vez que eu fui no cabeleireiro sozinho. Foi uma baita de uma conquista. Conta pra gente. Eu saí de cá, eu queria cortar o cabelo e assim, eu chamei o Uber, fui, cortei o cabelo e voltei. Assim, uma coisa muito simples, mas pra mim foi até o nome desse texto chama Pequena Grande Conquista. Porque foi uma grande conquista, mas é uma coisa, você fica uma coisa pequena. Então, ao mesmo tempo que eu fico super... orgulhoso de mim, nossa, eu saí de casa pra cortar o cabelo, mas é uma coisa pesada, eu falei assim, nossa, mas olha o trabalho que dá, olha como é difícil eu cortar cabelo. Então tem os dois lados da moeda. Tem um lado que assim, eu me sinto muito bom, muito feliz, muito contente, muito orgulhoso de mim mesmo, mas também eu fico assim, putz, que saco, porque olha como é difícil. Então eu tento levar isso de uma maneira mais leve. Comemorar sim, mas beleza, amanhã vou ter mais desafios, então assim, os desafios vão sempre acontecer, então se eu ficar assim, nossa, ficar mastigando sobre um desafio que eu venci, amanhã, você tá me entendendo que é uma coisa, é um ciclo um pouco que cansa, sim, né? Então, tipo assim, por um lado você tem que falar, é normal, é a nova vida, mas também não vai ficar celebrando muito, porque senão vai se tornar aquilo como um desafio pesado demais. Fica pesado demais. Para você. Por isso que é legal, tipo, todo esse processo, por exemplo, que eu aprendi a correr e comecei a correr e tal, eu gosto disso porque o fato de eu estar sempre correndo com alguém, obviamente, porque eu tenho guias, faz tudo ser muito leve também. Acaba sendo experiências que são muito leves pelo fato do convívio social e tudo mais. O correr só pelo correr, entendeu? Mas assim, toda a parte social, me integrar numa comunidade. Então tudo isso faz parte de um ambiente ali que eu basicamente novamente, abraçar o fato que eu sou cego e qualquer coisa que eu quiser fazer, eu vou ter que fazer sabendo dessa minha limitação. Então assim, de maneira mais tranquila possível, né?
Que legal, Weber. E mesmo sendo cego, você faz maratonas. Amanhã vai ser sua 6ª maratona. Exatamente. Conta pra gente quando foi que você decidiu correr, ou se sempre esteve ligado na sua vida, o atletismo. E o que representa fazer uma maratona pra você? Fale pra gente como é a preparação para correr uma maratona. Sim, amanhã aqui em Londres eu vou correr a Maratona de Londres, que vai ser, como eu falei, a minha 6ª maratona. Das major marathon, das majors, né, que são as maratonas, maiores maratonas do mundo. Essa vai ser minha 3ª, eu já corri em Boston e Nova York, agora vai ser Londres, então minha 3ª major, mas é a minha 6ª maratona. Também corri outras 2 nos Estados Unidos e corri uma no Rio de Janeiro ano passado. Depois que eu perdi a visão, assim, eu sempre fui uma pessoa bem ativa, assim, sempre gostei bastante de esporte, jogava bola, meu primo tá aqui, a gente jogava bola junto. Ele era melhor, eu não era muito bom não. Mas eu sempre andava de patins, judô, então eu sempre gostei muito de esporte, mas nunca fui um corredor. Depois que eu perdi a visão, assim, um pouquinho antes de perder a visão, por exemplo, eu comecei a jogar tênis, então eu tava ficando até mais ou menos no tênis, assim, mas eu sempre estava envolvido com esporte. E quando eu perdi a visão, eu foquei muito em cuidar da minha cabeça. Então eu fui para terapia, fiz terapia, me tratei, escrevi um livro. Então assim, tudo isso fez muito bem para minha mente e para toda essa consciência que eu tô te falando de abraçar mesmo a cegueira. Então isso fez muito, muito bom para eu cuidar da minha alma e do meu espírito, para eu me sentir uma pessoa melhor e realmente aprender a abraçar tudo que estava acontecendo comigo. Ixi, mas daí chegou um ponto que eu falei, mas beleza, eu também preciso cuidar da carcaça também, né? Cuidar do corpo, né? Sim. Então, eu pensei, uma coisa que eu consigo fazer é correr. Então, aí um amigo meu, cadê a cordinha? A cordinha tá aqui. Um amigo meu, ele fez a cordinha e a gente começou a correr, assim, em pista mesmo, assim, só eu e ele. Ele fez, isso aqui é feito, então, eu boto pulso aqui, meu guia bota o pulso ali e a gente corre junto. Sim. Né? Então ele coloca aqui e a gente corre junto. Sim, deixa eu fazer por exemplo, né? Isso, aí a gente vai correndo junto. Então ele fez essa cordinha e a gente começou a correr lá em Houston. Mas daí, assim, só eu e ele, aí dependia muito da disponibilidade dele, da minha disponibilidade. Aí eu fui pular de paraquedas. Paraquedas? Sim, fui pular de paraquedas. Conta isso pra gente, que eu tô curiosíssima. Um grupo de cegos lá de Houston mesmo, um deles é um cara que ele organiza bastante coisa na cidade, ele tava organizando um skydiving, né, a gente pular de paraquedas. E no começo foi aquele fervor, né? Um monte de gente e tal, mas foi caindo. No final das contas, a gente só foi em 4 pessoas. 4 pessoas cegas e um guia, né? Dois guias, mas assim, eles também iam pular. Ele não ia ser, porque esse meu amigo, ele foi com a gente, esse mesmo amigo que fez a cordinha, ele foi com a gente também. Mas obviamente ele pulou com outro guia, né? Com outro guia. Com outro guia, né? Porque ele não é. Você tem que ter experiência pra pular, né? Eu pulei com outra pessoa. Sim. Aí lá nesse lugar que a gente foi fazer o salto de paraquedas, eu conheci uma mulher cega também, e ela me falou assim, eu acho que... Aí a gente começou a conversar, foi conversando, ela, uma senhora, já tinha assim, 62, 63 anos, ela falou assim, hoje, depois daqui, eu vou nesse lugar que chama Catapult, que é um grupo de corrida, porque acho que você ia gostar. Eu falei, interessante. Daí eu falei que a gente corria, né, eu com esse meu amigo. Ela falou, não, vai lá que você vai gostar. E aí, já no próximo treino, eu já comecei a ir, e a gente se encontra no parque, lá em Houston, e a gente faz 2 vezes por semana corrida, e aí eu fui conhecendo os guias, e aí, faz uns 5 km, depois eu fiz, na verdade, dos 5 km eu já fui pra meia maratona. Sim. E depois que eu fiz a meia maratona, já comecei a treinar pra maratona inteira, que daí foi essa outra maratona que eu contei antes, que eu fiz lá em Seattle, e isso já faz 2 anos. Que legal, faz 2 anos, E como foi a sensação de você pular de paraquedas sendo cego? Porque assim, a maioria acha que o salto é só a visão de lá de cima. Isso você não tinha, né? Conta pra gente, como é um cego pulando de paraquedas? Foi um negócio complicado. Foi assim... O frio na barriga, de certeza, né? É 1 minuto e 20 de free fall, né? De queda livre. Sim, sem o paraquedas abrir. Sem abrir o paraquedas.
1 minuto e 20 é pouco tempo, mas dura eternamente, dura muito. Imagina 1 minuto e 20 você caindo. Você caindo, assim, Parece uma hora, né? Sim. Meu guia... desculpa, passei a mão aqui no microfone. O meu guia que estava pulando junto comigo, porque você pula 2 pessoas grudadas, né? Sim. E ele me falou assim, quando chegar no momento de abrir, porque ele fica com um altímetro, que mede a altitude, quando chegar o momento, eu vou pegar na sua mão, vou fazer uns gestos, aí você abre o paraquedas. Eu que abri o meu próprio paraquedas. Só que assim, eu não sei que distância que eu tava do solo, nada, né? Sim. Então, o meu amigo, por exemplo, que enxerga e pulou também, ele ficou com o altímetro no pulso. Então ele falou, quando tiver 14 mil pés, tem que abrir. Eu não sabia, né? Basicamente, eu tava na confiança do guia ali, né? Por exemplo, se o meu guia passasse mal, por exemplo, já era, né? Mas deu tudo certo, assim, é uma sensação, tanto a queda livre e a corrida tem um pouco disso também, uma sensação de liberdade muito grande. Na corrida, por mais que eu esteja grudado com alguém, eu tenho uma sensação assim de liberdade que é muito interessante, porque obviamente, por mais que eu tente falar todo esse discurso de abraçar e tudo mais, que não vou deixar a cegueira ser uma limitação, ela é uma limitação, e eu preciso reconhecer isso. Sim. É uma limitação, só eu sei quando me limita. Cada um sabe onde aperta a ponta do pé, o calo do pé, eu sei onde aperta os meus. Sim. Então, assim, é uma baita de uma limitação. Só que o fato por exemplo, de eu voar lá dos Estados Unidos pra cá e correr uma maratona aqui e tá voando, sentindo o vento na cara, vendo, principalmente, eu adoro prova, competição. Não pela competição em si, mas pelo ambiente. Pessoas gritando a todo momento, e principalmente essas maratonas grandes, como a daqui, por exemplo, que amanhã eu tenho certeza que é gente na rua o tempo todo gritando, e esse ambiente é muito gostoso. E dá uma sensação de liberdade, e é uma sensação de liberdade, por exemplo, que eu também tive ao pular de paraquedas. Assim, me deu uma sensação muito gostosa de liberdade, e também um pouco assim foi uma grande realização, uma coisa que eu queria fazer, não é uma coisa, nossa, eu sempre sonhei, não, mas quando eu vi a oportunidade, eu falei, vou fazer, e surgiu um pouco da ideia também de, não vou deixar a cegueira ser um limitante, mas mais importante do que atingir aquilo, fazer, realizar aquele fato, ter aquela realização, é saber que aquela atividade é acessível para mim. O ano passado, eu já tinha esquiado uma vez na vida, mas o ano passado eu quis esquiar novamente. Olha! Fui fazer um esqui lá no estado de Utah. Assim, é mais radical do que pular de paraquedas, eu acho, o esqui, né? Porque tem muito mais perigo. Mas não é downhill, né, que eu fui fazer, aquele cross country, que é um pouco diferente, mas é basicamente aquele que você corre na neve. Ok, mais plano, né? Mas tem umas descidinhas também, então assim, a descidinha é legal, é legal. Tem adrenalina também. Mas eu fui aí vem a ideia de eu buscar alguma coisa que é acessível para mim. Então eu achei um programa, chama Ski for Lights, que é lá nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro, mas assim, eles são sediados nos Estados Unidos, que eles fazem realmente um evento voltado para pessoas com deficiência visual. Que legal. Não são só pessoas cegas, não, pessoas com problema de mobility impaired também, né, de cadeirantes e tudo mais. Então, isso que eu tô te falando, assim, mais do que... Porque, beleza, não, eu não vou deixar a cegueira me bloquear, não vou deixar nada, eu vou correr uma maratona. Aí você pega, tem casos de pessoas assim que, obviamente não é uma pessoa cega, mas é uma pessoa que tá com uma visão muito ruim, por exemplo, e tá perdendo a visão. Não vou deixar ser uma coisa, eu vou correr no parque amanhã. Aí vai e cai. Cai, quebra a perna, né? Cai, quebra a perna e não corre mais. Sim. Então, por isso que eu tô te falando, mais do que desafiar os limites, desafiar o limite... embrace, né, abraçando o fato que eu sou cego. Então, eu vou correr, mas como é que corre? Como é que um cego corre? Como é que eu posso fazer isso para ser seguro para mim também? Sim. Vou esquiar? Vou, mas como que eu esquio? Como é que eu faço um esqui sabendo que eu sou uma pessoa cega? Quero trabalhar, quero continuar minha profissão. Beleza,
quais são, o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender, e isso até para caminhar com a minha bengala na rua. É saber que eu sou uma pessoa cega, e eu vou ter que fazer aquilo de uma maneira diferente do que as pessoas que enxergam faz, né? Que legal, que então, legal o seu ponto de vista. Eu quero escrever um livro. Escrever um livro é uma coisa que eu sempre quis fazer, desde pequeno. Sim. E eu só escrevi depois que eu perdi a visão. E por que você... nos fala, por favor, do seu livro, ele está aqui. É o Dislexia Visual. Por favor, fala do seu livro. O Dislexia Visual, na verdade, eu comecei com um blog. Assim que eu comecei, nesse momento que eu estava super deprimido e com dificuldades e tudo mais, eu sempre gostei de escrever é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu falei, eu quero botar o que eu estou sentindo nesse momento de transição no papel. E eu criei um blog chamado Dislexia Visual. Dislexia Visual bem pelo fato dessa dificuldade que eu tinha até mesmo de me auto-identificar como pessoa. Eu enxergo ou não enxergo? Então, assim, eu tinha Então, por isso que eu criei esse nome, Dislexia Visual. Então, é o nome do meu blog, dislexiavisual.net. E eu comecei a botar ali, escrever alguns textos que vinham coisas da minha... E são assuntos recorrentes da vida cotidiana, né? Então, por exemplo, eu já contei algumas histórias aqui que são histórias que estão no livro, estão no blog. Basicamente, iniciei isso por questão para eu fazer realmente uma terapia comigo mesmo. A escrita é uma terapia. Para mim é uma terapia. Para mim é uma terapia. Então, eu não estava nem preocupado muito, porque assim... As pessoas não têm blog hoje em dia mais, né? O blog já passou há muito tempo, mas eu queria escrever e eu queria que, sei lá, quem quiser ler, que leia. Então, vou abrir um blog. Abri um blog em 2019, que ninguém mais abria blog em 2019, abri um blog e comecei a escrever porque eu queria botar minhas ideias para fora para eu poder até mesmo fazer minha autoterapia desse momento que eu estava passando e documentar também. Daí em 2021, eu oficialmente me declaro cego em março de 2021. Aí eu me afastei do trabalho, tirei uma licença de 6 meses do trabalho. Na verdade, eu tirei uma licença, assim, vamos ver o que vai fazer. Aí eu fui fazer aula de braille, fui fazer aula para aprender a andar com a bengala. Comecei a frequentar grupos de ajuda e tudo mais, grupos de apoio para pessoas cegas. Então, eu comecei a fazer toda essa adaptação e como eu não estava trabalhando e tal, aí até um amigo meu me falou assim, você não publica as histórias que você já tem como um livro? Uma bela ideia. Daí eu comecei a procurar algumas editoras no Brasil, aí mandei para essa editora, para a Cotter Editorial, e eles gostaram da ideia e a gente publicou o livro saiu em 2022. Legal! Fui pro Brasil, acho que a gente fez 3 cerimônias lá, fez uma em Curitiba, uma em São Paulo e uma, obviamente, na minha cidade, em Cornélio Procópio. Sim. E aí eu fiz também uma sessão lançamento lá em Houston, com os amigos de Houston. O livro está só em português, é um projeto ainda em publicar em inglês também. Então, é mais ou menos assim, serviu muito para mim para minha própria terapia, mas também é uma coisa que eu sempre quis fazer. E novamente, eu tinha que fazer isso entendendo que eu sou uma pessoa cega. Então, compilar o livro já foi eu aprendendo a mexer no Word. Como é que escreve, aprendendo a usar um leitor de tela, né? Então, assim, porque eu não uso mais mouse, por exemplo, né? Tudo é pelo teclado e com um programa que lê o que está na tela para mim. Então, eu precisava aprender também a fazer isso. Então, compilar o livro também já foi importante para eu aprender a mexer no computador, porque depois de 6 meses eu resolvi voltar para o trabalho. Falei, não, eu quero voltar e vou enfrentar o mercado de trabalho enquanto pessoa cega também. Sim, e como foi esse momento para a sua empresa te abraçar nesse momento de cegueira? Foi tudo bem ou teve alguma resistência? Sim, desde o começo a empresa foi bem, suportou bem, eles me deram todo o suporte que eu precisava. Novamente, fala pra gente o que você precisa, o que você precisar, a gente é difícil você encontrar empresas que têm um programa totalmente estruturado para receber uma pessoa cega. Então, mas novamente, o que você precisa e fala pra gente quais são as atividades que seriam interessantes, assim, para você continuar executando. Então, meio que
eu fui moldando e continuo moldando o meu trabalho de acordo com as minhas habilidades e limitações também, né? Mas desde sempre eles têm sido bem ajudando bastante na minha adaptação. Então, e eles abraçaram bem o fato de eu ser uma pessoa cega e que agora eu vou trabalhar com algumas limitações, né? Mas também não tem essa de, ele é cego. Coitadinho, né? Não é. E eu tento fugir. Até tem um texto do meu livro que se chama, como é que chama? O Super Coitado de Sevilha, porque é uma história que eu conto quando eu fui visitar Sevilha, na Espanha. Eu morei em Sevilha, na Espanha, inclusive. Fui visitar lá depois de uns anos, inclusive com a minha marida, e aí eu vi uma pessoa cega tocando música na praça, então é uma reflexão em cima daquela pessoa. Então, é uma analogia, uma coisa que eu vejo muito que as pessoas, você vê o cego, geralmente, a sociedade vê o cego de dois extremos. Ou ele é um coitado, Sim. um pobre coitado que não consegue fazer nada na vida, ou ele é um super-homem, um herói. Ou ele é um desgraçado na vida, ou ele é o Demolidor. Né? Então, assim, obviamente essas duas coisas são falsas. São falsas. Porque, assim, no final das contas, eu sou um ser humano, assim como você, como você é, como qualquer um é. Tenho meus medos, minhas limitações, minhas forças, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou tão bom, como qualquer outra pessoa. Então, assim, eu não sou nem um coitado e nem um super-homem, né? Então, novamente, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu vou ter que abraçar o fato, porque a cegueira não me define enquanto ser humano. Sim. Eu não sou um cego assim como qualquer outro é cego. Não sou assim, não existe o cego, né? Existe uma pessoa que é cega. Então, assim, não existe o ser estereotipado do cego. Então, então, a deficiência visual, a cegueira não me define. Sim. Ela não me define, mas ela faz parte de mim. Te limita, mas não te define, é isso? Exatamente. Okay. Exatamente. Mas ela também faz parte de mim. Sim. Novamente, não tem como eu pendurar minha cegueira e sair na rua. Eu tenho que sair, se eu quiser sair na rua, eu vou sair cego. Né? Então, faz parte de abraçar de quem eu sou e faz parte de quem eu sou. Se você quiser me entrevistar aqui no podcast, se você quiser conversar comigo, se você quiser, sei lá, sair para tomar cerveja comigo, se você quiser correr comigo, você tem que saber que você vai correr, tomar cerveja, entrevistar uma pessoa que é cega. Então, faz parte de quem eu sou. Ou você pode optar em não ter nenhum tipo de relacionamento comigo. Tá tudo bem. Né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas, a partir do momento que a gente senta na mesma mesa para conversar, assim, por exemplo, sei lá, vamos supor que você não fala português. Se eu quiser falar com você, eu vou ter que dar um jeito de falar com você em outra língua. Então, assim, é uma limitação, igualmente uma limitação. E eu passo muito por isso no trabalho. Às vezes me ligam porque a gente vai fazer uma apresentação, como eu morei na Espanha, eu falo espanhol, a gente vai fazer uma apresentação, a gente precisa fazer uma apresentação em espanhol para uma empresa lá do México, e a gente precisa que você faça, porque é espanhol, e aqui o seu espanhol é melhor. Então, beleza, vamos lá. Claro. Então, assim, são limitações, e às vezes, assim, eu passo... a língua, acho que é um ótimo exemplo, né? Exatamente. Um ótimo exemplo. Um ótimo exemplo. Weber, e para finalizar aqui o assunto aqui do livro, qual foi o maior desafio de você escrever um livro sendo cego? E também fale onde as pessoas podem encontrar o seu livro. Eu já quero comprar o seu livro assim que eu terminar esse podcast. Então, o desafio, eu acho que, por ser cego em si, só pela cegueira, foi até que, acho que a maior dificuldade foi escolher a capa, sem ver. Sim, a capa, inclusive, a ideia de dislexia, da dislexia visual e tudo mais, você vê, a gente fez uma capa bem borrada. Sim. Porque eu tinha bem essa ideia da questão da identidade, da visão turva, da visão da dificuldade de identificar, porque... Novamente, é difícil explicar para as pessoas como eu enxergava e inclusive como eu enxergo hoje. Sim. É difícil. Então, essa mistura de sentimentos e tudo mais era uma coisa que eu queria passar com a capa, até com essa capa borrada, né? Que sou eu andando com a bengala, com a Filomena, outra bengala minha, a Filomena,
Mas com a visão toda turva, turva. Então era uma coisa que... Mas assim, foi difícil de escolher a capa, porque eu tive que ficar pedindo ajuda das pessoas. Eu preciso da ajuda de umas pessoas, né? E quem teve a ideia da capa? Foi você mesmo que teve a ideia, né? Que legal, tá muito inclusive, interessante na quarta capa, que é a parte de trás, né? Na contracapa, sim, tem uns... A gente resolveu botar uns comentários, e eu tirei esses comentários, inclusive, do meu blog. São pessoas reais que comentavam os textos. Aí eu escolhi ali 5 comentários de pessoas que comentavam meus textos no blog, e a gente transferiu para ir para a quarta capa. Inclusive, pedi autorização das pessoas, obviamente, para botar o nome delas, né? São pessoas reais que fizeram os comentários no blog, que as impressões de alguns textos que eu escrevia, aí a gente botou na quarta capa. Hoje em dia, eu creio que só através da editora, o link está no meu blog, inclusive, eu tenho um texto lá de como adquirir o livro de Dislexia Visual, pela editora Cotter. Na época a gente também, porque já faz 4 anos que a gente publicou, né? Sim. Na época também tinha na Martins Fontes, em São Paulo, e na Amazon, né? Então dá para encontrar na Amazon também. Ah, que ótimo. Então está no Amazon para o mundo. Todo mundo pode comprar o livro. Tá no Kindle, então assim dá para comprar. Dislexia Visual no Kindle. E está também impresso no Amazon? Na Amazon dá para comprar, mas aí é pela editora, né? Não foi publicado pela Amazon, aquele que dá para imprimir sob demanda, não. Não. Mas aí na Amazon, a editora vende pela Amazon, né? Ah, ótimo. Então aqui eu consigo comprar o livro de papel, porque eu amo ler o livro de papel mesmo, tá? É possível, né? Creio que sim, Ótimo, que bom. Então, vai lá no Amazon e procure lá Dislexia Visual do Weber Amaral. Gente, super vale a pena. Weber, eu li no seu blog, dislexiavisual.net, sobre o Deus cego. Que texto, fiquei emocionada. Fala um pouquinho. Esse é um texto que não está no livro, que eu publiquei depois, né? Sim. Inclusive. É difícil falar sobre ele? Não, assim, é um texto um pouco, que eu fico feliz que você tenha gostado, mas é um texto um pouco contraditório, porque ele é o primeiro conto que eu escrevi, porque é um conto, né, não é uma coisa da minha vida, é um conto mesmo, é uma história, claro. É uma história inventada, uma ficção, de uma pessoa que acorda, que abre os olhos e na verdade ela morreu. Está no céu. Sim. E ela é recebida por uma pessoa, e a ideia do livro é que porque ela é um homem cego que morreu, e quando morreu ele acordou no céu e foi recepcionado por Deus, e Deus levou ele lá para casa onde ele ia morar a eternidade. Então basicamente essa é a história do texto. Mas quando ele acorda, aí o que eu quis trazer de diferente, quando ele acorda no céu, ele continua cego, ele é cego. Sim. E Deus é cego também. Essa é a contradição que eu tento trazer no texto. Obviamente aqui ninguém nunca morreu e voltou para contar como é. Então é assim que eu escrevi. E justamente, por que eu escrevi isso? Porque eu cheguei com essa ideia do Deus cego, e por que o homem acordou cego. Tem muitas pessoas que vêm me dizer que se você for em tal pastor, se você for em tal igreja, você vai voltar a enxergar. Porque você não faz tal coisa, por que você não vai se benzer lá na casa tal? Porque com o pai de santo tal? Por que você não é na igreja para receber a oração do pastor tal? Isso vem um pouco de acordo com assim, que a pessoa, quando ela me vê, as pessoas têm suas próprias questões nas suas próprias cabeças. Então, quando você me vê e você olha pra mim, e eu tenho um texto, inclusive, no meu blog, que eu conto eu tava tomando um café com um amigo meu, um cara lá em Houston, veio e me interrompeu no meio, eu tava quase indo embora no estacionamento, e ele falou que ele queria fazer uma oração pra eu voltar a enxergar. Porque Jesus pode te curar e tudo mais, assim, mas o cara nunca tinha me visto na vida, ele não perguntou meu nome, ele me barrou e falou que ele queria fazer uma oração para Jesus me curar, para eu enxergar. Eu olhei na cara dele e falei assim, não quero. Até a Carol, minha marido estava do lado, e esses meus 2 amigos, eles ficaram um pouco assim, nossa, como você foi assim, enfático. E ele deu uma insistida ainda, e eu falei, não, obrigado.
Assim, um pouquinho mais se ele insistisse, eu ia falar que eu ia chamar a polícia, porque... Claro, já estava sendo invasivo, né? Muito invasivo. Sim. Então, a minha reflexão é o seguinte, por que eu estava lá tomando meu café com a minha esposa, com a minha marida e com os amigos, por que eu incomodei ele ao ponto dele querer parar o que ele estava fazendo para vir conversar comigo e querer mudar quem eu sou? Ah, não, mas porque ele acha, na cabeça dele, obviamente, ele acha que ele está fazendo bem. Porque a minha fé pode ser a sua fé também, a minha fé pode te curar. Mas assim, eu incomodei, ele se incomodou com o fato de eu estar lá. Ele incomodou o fato de ter uma pessoa cega frequentando o ambiente. Não tô tentando me botar na cabeça dele, não. Mas estou. Por que a minha presença incomodou ele ao fato porque assim, o fato de eu frequentar um lugar que ele também está frequentando, então, assim... Então esse texto do Deus Cego, eu quero realmente trazer a ideia, tipo assim, aceite quem você é. Aceite a pessoa que você é, não tem um futuro, não tem assim, não, porque quando você morrer, depois de você morrer, você vai enxergar e a sua vida vai ser boa. Não, a minha vida pode ser boa agora. Eu posso fazer as minhas coisas agora. Mas você não enxerga. Beleza, eu não vou ficar no meu quarto trancado sem fazer nada de agradável. Se eu quero correr uma maratona, novamente, eu vou fazer cego, então a minha vida é agora e eu vou fazer tudo que eu posso fazer agora, por mais que eu seja cego. Eu não vou esperar um futuro, o pós-morte, eu não vou esperar o pastor ou o benzedeiro vir me curar para eu ter uma vida boa. Não, a minha vida é agora. A minha vida é agora e eu quero viver minha vida agora, nesse momento. Né? Entendi. Então, E nesse processo, você alguma vez já questionou Deus pela sua cegueira ou não te passou sobre isso de questionar Deus, porque comigo, ou você sempre se colocou nesse lugar de abraçar essa cegueira? Uma vez uma pessoa falando assim, por que, tipo, uma pessoa não era nem questão de cegueira, acho que era outra doença, e a pessoa falava, mas por que eu? E a pergunta é, por que não você? Por que não você? Por que não você? Sim. A gente está aqui, algumas pessoas, eu sou o único cego, mas poderia ser qualquer um. Né? Poderia ser qualquer um. Então... Você nunca questionou a Deus? Não, porque eu acho... eu acho que assim, o fato de eu ser cego, o fato disso ter acontecido comigo, ou isso acontecer comigo, não que não é do controle de Deus, não é isso, mas é uma coisa que está fora do meu controle. Ok. Assim, eu não sou o centro do universo, o mundo não gira, as coisas não acontecem ao meu bel prazer. Eu sou uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas. Então, assim, aconteceu isso comigo, eu sou assim, tudo bem, assim como eu nasci no Brasil, assim como deu que eu sou, sei lá, que eu tenho cabelo e não sou careca, assim como, sei lá, assim como, não sei, eu tenho a idade que eu tenho. Então, pra mim é totalmente o acaso, não só o acaso, mas assim, aconteceu. Nunca teve aquele momento de raiva de Deus, tipo... Não. Porque comigo, o senhor poderia me curar? Não teve esse momento ruim. A gente começou a frequentar a igreja evangélica, quando a gente descobriu a cegueira. Então, assim, eu vivi e cresci minha vida inteira dentro da igreja evangélica, e sempre tive muito... tem até um texto que eu coloco ali de o pastor estava chamando as pessoas para ir lá na frente orar para receber cura de milagre, e 3 pessoas vieram me falar assim, vão lá na frente. Tipo assim, não, entendeu? Não é uma coisa que eu fico questionando e que eu fico... porque, assim, se eu acredito em Deus, e Deus me fez do jeito que eu estou agora, se eu acredito em Deus, eu sou uma obra da vontade divina, certo? Certíssimo. Se eu tenho essa crença em Deus, Deus me fez assim, Deus me deixou assim, eu sou do jeito que Deus me fez. Eu sou uma obra perfeita das mãos divinas, assim como você é, assim como todo mundo é. Se existe um Deus e Deus me criou, a vontade de Deus é que eu fosse do jeito que eu estou agora. Mas você pode orar e pedir a Deus assim, ok, eu não tô... eu não tô questionando isso. Mas, entre eu e Deus, o relacionamento, eu acredito no relacionamento
bilateral, eu e Deus. Não acho que você não tem nada a ver com a minha espiritualidade, como eu me relaciono com Deus. Sim. Então, assim, entre eu e Deus, a gente se resolve. Ok. A gente se resolve. Então, Sim. o que eu questiono Deus, o que eu falo, o que eu peço, o que eu deixo de pedir, é entre eu e Deus. Aí a sociedade em volta, se Deus me fez e me entregou assim para você, na verdade é mais de você, como você vai tratar a mim. O texto bíblico que mais fala sobre isso é João 9, o Evangelho de João, capítulo 9, que é quando Jesus está lá com os discípulos e Jesus fala, os discípulos questionam sobre o cego. E é diretamente o cego. Sim, é verdade. Quem pecou para ele nascer cego. Quem pecou. E a resposta de Jesus, é isso que fique bem claro. Sim. A resposta de Jesus, não foi ele que pecou, nem não foram seus pais, nem ninguém. Ele é assim para que através dele se manifeste a glória de Deus. Então, e manifestar a glória de Deus, assim, eu vejo que é como as pessoas vão tratar aquela pessoa, aquela pessoa pode ser inserida na sociedade sendo cega, né? Ah, mas Deus pode te curar, Deus pode fazer o que Ele quiser, entendeu? Mas assim, não é você, não sou eu, não é ninguém aqui que vai mudar, questionar isso, que vai questionar. Então, e essa é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem, principalmente as pessoas religiosas. Isso, porque a gente quer forçar, a gente quer manipular a situação, a gente quer fazer. Por que ao invés de você querer mudar a pessoa que eu sou, porque assim, seria muito conveniente beleza, teve uma vez, os meus primos aqui, teve uma tia minha que falou assim, eu vou te levar na igreja lá, meu pastor vai orar por você, e você vai sair de lá enxergando. Eu falei, beleza, posso levar uns amigos? Posso levar uns 100 amigos? Aí sai todo mundo sai lá enxergando. Vai funcionar? Entendeu? Sim. Então, por quê? Seria legal, não seria muito bom se todo mundo, não existisse cego no mundo, todo mundo enxergasse. Doente, cadeirante, câncer, todo mundo enxergasse. Sim. Mas assim, não pode ser que todas as pessoas são pecadoras e tudo mais. Claro. Porque existem mais de... eu esqueci o número, mas é um número grande, acho que é 1% da sua população, 0,5% da população. Alguém faz as contas aí. Se eu não me engano, acho que dá 400 milhões de pessoas. Sim. Weber, e uma coisa, como que as pessoas, como que a família pode lidar com a cegueira de um dos entes, por exemplo... o meu pai, ele perdeu a visão também em 2020 e desde então nunca mais eu vi o meu pai sorrir, sabe? E isso me dói muito, porque eu queria muito que ele conseguisse ver além dos olhos. Sim. Mas nada do que eu fale ou do que eu tente ajudar. E o meu pai hoje em dia, até para ele levantar da cama, para ele pegar um sol... ele acha muito difícil. Eu sinto que ele desistiu da vida quando ele perdeu a visão dele. Então, como que eu, como filha, como tendo ele uma das pessoas que eu mais amo, como eu posso ajudá-lo? Ou será que o melhor é que eu também me abrace essa cegueira dele e me renda a esse estado? É muito dolorido para o cego, ou para qualquer pessoa que passa por qualquer situação, quando as pessoas à sua volta não aceitam a pessoa que ele é. Então, assim, eu não tô falando que é o seu caso, tá? Tô falando que é muito... Porque esse mesmo abraçar que eu tenho que ter comigo mesmo, as pessoas à minha volta, elas podem e devem ter também. Eu tive, assim, tem reações... Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e tudo mais, teve, graças a Deus, muitos amigos, tenho uma família gigante, maravilhosa. E eu percebi, notei como o tratamento das pessoas mudaram comigo a partir do momento que eu fui cego, fiquei cego. Eu tive amigos que se afastaram, teve um amigo meu que ele falou assim, cara, eu sumi, eu não consegui aceitar o fato de ser cego. Sim. Ele falou assim, eu não consegui conceber isso.
Então, eu tive mais de um amigo que me falou isso. Eu teve um amigo meu que olhou bem sincero pra mim e falou assim, cara, se fosse eu pulava de uma ponte. Meu Deus. Ele teve, assim, eu aprecio, agradeço a sinceridade e o fato de você se abrir comigo nesse ponto, mas ele me falou isso, eu pulava de uma ponte. Só que também eu tive amigos que, vamos tomar cerveja hoje. Claro. Vamos sair, vamos pro bar. Eu vou te pegar, você vai lá e você vai sair de casa. O meu livro favorito da vida mesmo, meu livro preferido é o Metamorfose, do Kafka, que é um livro que todo mundo sabe da história, que o cara ele acorda, ele é uma barata gigante. Ele acordou como uma barata gigante. E ele passa o livro todo tentando se entender. E a grande questão ali do livro é que a família despreza ele pelo fato dele ter virado uma barata gigante. Então, esse é o grande negócio do livro. E a grande tragédia do livro não foi o fato dele ter virado uma barata gigante. Foi o fato dele não conseguir sair do quarto dele. Porque a família só a irmã dele que conseguia ter um pouco de conversa com ele. O pai e a mãe não conseguiam, ficavam afastados, porque ele era uma barata gigante. Então você consegue perceber a analogia do que eu tô falando, né? A analogia do livro que um cara escreveu há mais de 150 anos atrás, que não entende, assim, é inadmissível que agora o meu filho é uma barata gigante. É inadmissível agora que o meu filho é um cego. Que meu filho virou um cadeirante, que meu filho perdeu os movimentos das pernas, o que seja. Ao fato que... depois no final do livro, o livro termina com uma coisa bem legal, que termina com um feixe de luz, acontece muitas coisas, acho que é um livro de mais de 150 anos, não vou dar spoiler, né? Acho que não existe spoiler. Depois que o Gregor, que é o cara que vira a barata, ele morre, sim, a filha vai sair com os pais, e o livro termina com um feixe de luz batendo na filha, que é a irmã do rapaz, e fala, mas como ela era bonita, como é bonita e tinha a vida toda. E foi exatamente o que faltou pro irmão, tipo, que tinha virado a barata, de sair e ver o sol e ter o sol refletido em si mesmo. Sim. Então, ao passo que a família poderia, assim, eu tenho um filho que é uma barata, e eu vou pegar meu filho que é uma barata e vou sair no sol, na rua e tal. Obrigá-lo? Não sei se é obrigá-lo, mas assim, estimulá-lo, né? Mas... Que é estimulá-lo a realmente, a vida acontece, a vida está acontecendo, sim, e você assuma que você é uma barata e saia na rua. Assuma que você é uma pessoa cega e saia na rua. E se essa pessoa não querer? Porque assim, sim, eu te o meu dilema, o meu sofrimento é esse, sim, porque o meu pai, ele se recusa. Eu infelizmente, eu não tenho as respostas para exatamente... aceitar, se render a isso, ok, tudo bem? Ou tentar estar ali todo dia. Às vezes por um tempo, achei que eu estava sendo uma filha chata, por querer que o meu pai saísse à praça, fosse pegar um sol, fosse tomar uma água de coco. Sim. E chegou um momento que eu falei, será que eu estou querendo que meu pai tenha essa vida normal depois da cegueira, né? Tipo assim, abraçando a cegueira, tipo assim, a vida não acabou aqui. Ainda tem uma água de coco na praça, sim, ainda tem uma caminhadinha que pode fazer, sim, ainda tem um vizinho que pode cumprimentar, sim, ainda tem uma voz que pode ouvir de alguém. Uma coisa muito importante... eu não consegui, sabe? Uma coisa muito importante é você exatamente entender que a vida mudou também, e seus gostos mudaram também. Então você precisa, você no caso do seu pai, precisa também entender que você tem que ressignificar muita coisa. Eu adorava assistir filme, não consigo, não é que eu não consigo, mas assim, eu até consigo, mas com autodescrição e tal, mas não é uma coisa muito mais prazerosa pra mim. Tudo muda, na verdade. Eu quero muito dizer que nada muda, mas tudo muda. Tudo muda, tudo muda. É outra vida, então, né? É a questão de abraçar mesmo e assim, e se reentender. Se você quer fazer qualquer... Você tem duas opções, novamente. Não fazer nada ou fazer considerando a pessoa que você se tornou. Que você entendendo que você virou uma barata gigante e agora precisa fazer as coisas você sofreu essa metamorfose, você virou,
sei lá, pode ser uma metamorfose de uma pessoa totalmente funcional e tudo mais para uma criatura horrenda que é uma barata, ou, sei lá, de uma lagarta que virou borboleta. Então, assim, essa metamorfose acontece e acontece com a gente durante a vida em várias questões, né? Sim. O que você gostava enquanto você era criança, você não gosta mais. Às vezes passou por uma experiência na sua vida que aquelas coisas agora precisam ser Posso tomar um pouquinho de água? Claro. As coisas precisam ser ressignificadas, né? Exatamente. Weber, então, para nós fecharmos aqui mais essa questão aqui da cegueira em si, eu queria te pedir o seguinte, será que você pode dar um conselho para quem está vivendo aquele momento que você viveu, aquele momento decisivo na vida, que a pessoa está ali entre aquela questão da negação ou de abraçar mesmo o processo da cegueira? Qual seria o seu conselho para essa pessoa que já não tem mais como correr, não tem mais como fugir da cegueira? Qual é o seu conselho de alma que você dá? Eu acho que são duas coisas que eu posso falar. A primeira é abrace a situação. Não tente lutar contra a situação. Né? É uma coisa que eu tô talvez repetindo muito, mas é fundamental. Você realmente abraçar a situação e reconhecer quem você é. Acho que o pensamento básico de toda a filosofia ocidental é conhece-te a ti mesmo. Então, assim, conhece a pessoa que você é, entenda a pessoa que você é, aceite a pessoa que você é e faça tudo que você tem que fazer sabendo da pessoa que você é. Eu acho que esse é o primeiro conselho. O segundo não existe uma cartilha, não existe um manual de como ser um cego ou de como passar por qualquer situação. Eu tô falando aqui da cegueira, mas talvez isso vale para se você tá, sei lá, enfrentando um câncer, se você tá, se você tá lidando com a perda de alguém, de um ente querido, qualquer situação difícil. Não existe uma cartilha, não existe assim um play by the book, né? Uhum. Existe sim aquilo que funciona para você. Se funciona para você, funciona pra você, tipo, você quer cozinhar um ovo e o jeito que funciona pra você é botando o dedo dentro da água, porque por mais que aquilo seja muito quente, é o jeito que você vai conseguir fazer para sentir a temperatura da água. Se isso funciona para você, eu não recomendo, mas faça desse jeito. Não existe uma cartilha. Ninguém sabe exatamente como agir. Você tem que fazer aquilo que realmente te faz bem. E é possível, sim, você se sentir bem, mesmo sem enxergar. Existem coisas bonitas na vida para você apreciar. Música, podcast, livro. Eu sou um amante de literatura. Eu acho que deu para perceber, né? Eu amo literatura. Mas eu comecei a ler livro de verdade mesmo depois que eu perdi a visão. Porque como você faz isso? Eu descobri audiolivro. Então, assim, eu descobri audiolivro e então, assim, aí eu leio um livro atrás do outro. Todo o tempo que eu gastava com televisão, por exemplo, antigamente, com série, com filme e tal, eu não faço mais essas coisas, eu gasto com literatura, lendo nos meus ouvidos. E até mesmo, você não precisa se desconectar do mundo para isso. Acho que essa é uma coisa muito importante também. Não se desconectar do mundo. Uhum. Eu tenho a minha marida, minha esposa, e ela gosta, ela continua assistindo filmes, séries e tudo mais, e ela tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, mas a gente faz lado a lado. Geralmente, quando a gente faz, ela vai lá, a gente estoura pipoca, ela vai assistir um filme, eu boto meu fone de ouvido, fico do lado dela, ela fica assistindo o filme, eu tô escutando meu livro, mas a gente tá um do lado do outro. Às vezes ela deixa eu te comentar. Ela para e comenta uma cena, uma cena que eu tô aqui também. A gente mesmo, apesar de a gente estar fazendo coisas diferentes, a gente tá lado a lado, vivendo ali como casal. Então, o que eu quero dizer assim, até a vida em comunidade, você consegue continuar. Né, eu tava dando o exemplo da corrida, por exemplo, né? Me inseriu numa comunidade que eu nem imaginava que eu poderia ter inserido, né? Exatamente. Então, a vida continua, é possível, assim, encontrar prazer,
Você precisa ressignificar muita coisa na sua vida, entender que a vida ainda continua, que é possível você fazer coisas interessantes. Ninguém precisa ir esquiar, pular de paraquedas, correr uma maratona obviamente, quem eu sou. As coisas que eu gosto de fazer. Você não precisa publicar um livro, você não precisa. Mas assim, não, mas eu conheço o cego que virou marceneiro depois de perder a visão. Porque sempre gostou da marcenaria. Dá pra fazer, vai. Conheço gente que faz, sei lá, faz móveis. Conheço gente que, sei lá, joga xadrez. Encontrou o xadrez uma coisa muito interessante para fazer. Eu posso te dar aqui mil exemplos. Gente que gosta vai viajar, faz caminhada, faz escala. Escala, montanha. Então, assim, tem muita atividade para você fazer. Tem muita gente que eu conheço que começou a tocar música depois, porque é uma coisa acessível. Então, isso eu tô falando só de quem perde a visão, né? Tem 1000 coisas que você pode fazer, né? Tem vários esportes que você consegue se envolver, várias atividades que você consegue se envolver, mesmo tendo perdido a visão. Então, existe vida após... A pergunta é, existe vida após a perda da visão? Com certeza. Com certeza. Sim. É uma vida diferente. É uma vida que você vai, às vezes, te cortou um prazer de uma coisa que da coisa que você mais gostava. Às vezes, imagina um pintor que perde a visão. Tipo, então, assim, é um baque muito grande. Claro. Um músico que perde a audição. Tem que redefinir tudo, né? Então, assim, aquilo que você mais ama fazer na vida, que é tocar música e você perde a audição. Então, assim, inclusive tem um filme muito bom, que se chama o som, como é que chama? Em inglês é Sound of Metal, acho que é... O som do metal? Não é, em português tem um outro nome, mas é Sound of Metal. Eu não lembro o nome do livro do filme em português, que é um baterista que ele perde a audição. Uhum. Então, ele perdeu a capacidade de fazer aquilo que ele mais amava na vida, que era a música. Então, ele realmente abraçando aquilo e tentando ressignificar a vida dele, né? Então, assim, você precisa reaprender a fazer tudo, basicamente, de uma maneira diferente e até adequar seus gostos, né? Pra você. Verdade. E abraçar essa nova vida, né? Exatamente. E para a família, isso, não tratar a pessoa como coitadinho. Exatamente. Tratar de igual para igual. Sim, e acho que encorajar a pessoa a fazer suas coisas, né? Sim. Porque uma das primeiras vezes que eu fui para o Brasil, depois de ter perdido a visão, que estava no período de pandemia também, assim, tinha muito isso, assim, obviamente já tem a questão da mãe que quer fazer tudo pro filho e tal, mas aí tinha eu percebia também aquele cuidado extra, assim, sabe, a mais do que pelo fato de, eu pode deixar, sei lá, eu falava assim, eu faço café. Não, você vai fazer café? Eu faço café na minha casa, por que eu não posso fazer café aqui? Então, assim, no começo, porque o que acontece também? Uma coisa importante aqui, às vezes eu falo assim pra você, pode deixar que eu faço café. Eu vou fazer café de um jeito diferente do que você faz café. Eu preciso ter ferramentas diferentes. Pode ser que eu demore mais. Pode ser que nos primeiros cafés que eu vou fazer, vai ter pó no café. Vou bater cabeça, sabe? Até eu realmente pegar o jeito de eu fazer café. Você, enquanto minha família, você precisa ter paciência. Claro. E isso as pessoas não têm. Por quê? Não tem porque, primeiro, você olha pra mim com pena, porque eu tô batendo cabeça. E eu acho que o primeiro de tudo é a pena. Você olha comigo com pena, então o fato de eu estar ali me batendo cabeça, struggling, né? Eu tô batendo cabeça ali, você fica com pena de mim e fala, deixa que eu faço, entendeu? Isso é ruim, né? Aí tem a segunda coisa tipo assim, você tem que... É muito legal você estar no meu lado pra eu fazer, mas eu quero fazer pra eu aprender a fazer. Eu fiquei cego, então eu preciso aprender a fazer café. Só que você não tem, às vezes, a paciência de... Não só de me ensinar, mas assim, é igual uma criança, né? Claro. Tipo assim, a criança... Você quer que seu filho faça café? Ou, sei lá, que seu filho aprenda a fritar um ovo? Não é filho, é assim, ó, tô fazendo aqui, ó, você só olha e vai aprender. Não, a criança tem que ir lá, tem que botar a mão no fogo, às vezes vai se queimar um pouco, vai assim, né? Aí vai se queimar, ou vai...
a pessoa precisa botar a mão na massa realmente para fritar o ovo. Então, assim como é uma criança, é para qualquer pessoa, na verdade. E assim, eu tô falando uma questão de cego, mas é para qualquer pessoa. A pessoa precisa ter realmente a experiência de mexer ali e querer fazer. Só que pela pena que as pessoas sentem de mim, às vezes elas ficam compelidas a não me deixar. Assim, ó, pessoal, vamos fazer aqui, vamos cozinhar tudo isso aqui em grupo. Weber, você senta ali e você espera. Não, me bota numa tarefa aí junto, vamos fazer todo mundo junto. Tá. Né? Teve uma situação que a gente foi, eu achei isso muito legal, assim, fiz uns amigos no Brasil, através de um grupo de leitura, todos cegos, e aí a gente foi para São Paulo, eu e a Carol, a gente foi para um casamento, e eles queriam nos encontrar, a gente foi na casa de uma das meninas lá, de um casal, e aí ela pediu salgadinhos e tal, e aí a Carol tava junto, e a Carol, acho que era a única, tinha mais duas pessoas que enxergavam, mas assim, a Carol mais envolvida, assim, a única que enxergava, minha esposa enxerga, e aí a Carol foi lá no começo e falou assim, falou pra anfitriã, inclusive Mari também, Mari, é a sua casa, como é que, cadê as coisas e tal? Tá aqui e tal, daí a Carol começou assim, beleza, então vamos aqui, ó, Mari, você faz isso, tal, apontou pra outra, assim, tal, ó, vou guardar as coisas aqui. Então, assim, a Carol foi fazendo as coisas, mas assim, ela não pegou e fez tudo. Ela, tipo, vamos lá, gente, todo mundo faz aqui, tá? Organizou pra todo mundo fazer parte da atividade ali, de organizar os salgadinhos, tal, e tudo mais. A minha amiga, ela achou isso o máximo. Ela falou assim, eu amei a Carol, porque ela não foi assim, fica aí quietinho que eu vou fazer tudo, não, assim. Não, ela incluiu a gente em tudo, e essa minha amiga, ela achou o máximo. Ela falou assim, eu amei a Carol por causa disso. Que legal. Porque ela não viu a gente, nós cegos ali, como os que não sabem de nada. Tipo, ela falou, é minha casa, então assim, eu sei onde estão as coisas. Sim. Então assim, a Carol foi a pessoa que falou assim, não, incluiu todo mundo naquela atividade. Essa minha amiga achou massa, né? E se o cego também se sentir melhor, falar, não, eu prefiro sentar e esperar, então tudo bem, mas... Preguiçoso. Mas que essa ideia que parta do cego e não de quem... Sim, assim, também, outra coisa importante, eu não sou o senhor do local e tudo vinde a mim, né? Não é isso, assim, se eu quero comer, eu preciso fazer comida, ou eu preciso pedir a comida, a comida não vai vir a mim sozinho, né? Sim. Obviamente, é legal quando as pessoas te servem, sim, mas não vai dar para as pessoas me servir todo o tempo, né? Então... Na sua casa, você faz a comida? Como é que é lá na sua casa? É que assim, eu casei com uma mulher que ela é muito boa cozinheira. Olha... Então, a gente divide as tarefas sabendo que ela é a chefe. Então, assim, eu faço... Lava-louça. Não só lava-louça. Eu sou a pessoa, eu sou o cortador oficial de tomate, de cebola, então essas são atividades minhas. Mas a gente gosta muito de cozinhar em casal, então assim, a gente faz, é uma atividade que a gente gosta, faz parte da nossa rotina, assim, de final de semana, parar, fazer junto. Então, assim, vamos começar a cozinhar, beleza, eu vou lá, ligo o som, sirvo uma taça de vinho, boto uns petiscos pra gente, enquanto ela tá ali preparando uma coisa, eu vou lá, corto as coisas, geralmente tempero é por parte dela, mas assim, é uma coisa que a gente tá fazendo em casal. Nós dois. Faz parte da nosso ritual enquanto casal. Não é uma coisa assim, ela que enxerga, ela vai lá e vai fazer, eu vou ficar aqui sentado. Não, é uma coisa que a gente faz, porque geralmente a gente cozinha pra semana toda, né? Sim. A gente para no domingo pra fazer o almoço da semana toda. A gente prepara as marmitas pra gente comer durante a semana, porque ela trabalha fora também. Então a gente meio que faz a preparação de almoço para a semana toda, né? Que bacana! E agora, né, somos nós dois, daqui a pouco seremos nós três. Olha, novidade! Conta isso aí pra gente, Weber. Sim, inclusive ela não pôde vir aqui para Londres, ela ficou lá em Houston, porque tá bastante enjoada. Nossa! E tá bastante enjoada esses dias, né? Que ela tá completando amanhã 13 semanas de gravidez, é o nosso primeiro filho.
Que legal. Então, depois de quantos anos você falou? 18 anos 18 juntos, anos 11 anos de casado. Sim. Né? E a gente está bem feliz. A gente acabou de contar para a família. Olha, então, gente, o que o podcast Riqueza Além do Dinheiro está sabendo aqui em primeira mão. Então, a gente está bem feliz. Então, é outro desafio, né? Que daí muito provavelmente eu vou escrever bastante sobre isso ainda, o desafio da paternidade, porque é um grande desafio. Talvez, Sim. muito provavelmente aí o maior desafio que eu vou enfrentar. Para trocar fraldas, vai ter que aprender. Vai ser uma sujeira danada naquela casa, mas tudo bem. Mas assim, vai ser. E novamente, assim, eu quero ser pai. Vou ser pai cego. Assim, eu não tenho a opção de ser. Pra ser pai, eu vou voltar a enxergar. Não vou. Então, é outro desafio que eu vou ter que enfrentar. Outra parte da vida que você vai aprender agora. Sim, podemos falar assim. Vou com certeza. Sim. E aí entra novamente na mesma ideia. Assim, a Carol, ela precisa. Você é o pai, você vai trocar fralda, assim, muito provavelmente a primeira vez que eu vou trocar fralda vai ser desastre, a segunda vai ser um pouco melhor, ainda um desastre, vai ser um desastre algumas vezes até ficar bom. Porque o meu processo de aprendizagem muito provavelmente é diferente do dela, muito provavelmente ela vai ser, tá papum, né? Pra mim é um pouco diferente, né? Eu trabalho muito com o tato, com a audição, né? Essa semana mesmo uma pessoa me pergunta como é que você faz para cozinhar ovo? Eu vou explicar para a pessoa como é que você faz, como é que você faz? Então assim, o meu processo para cozinhar um ovo ou para trocar a fralda é diferente, eu preciso seguir uma liturgia diferente, né? Sim, verdade. Olha, parabéns para você e para Carol. Obrigado. Muito parabéns. Beijo, meu anjo. Que legal, que notícia linda. Parabéns a essa família que está crescendo. Sim. Essa família feliz. Que bacana, Weber. Nossa, muita coisa boa, né, acontecendo na sua vida. Parabéns. Obrigado. Uma felicidade. A gente está bem feliz e, novamente, a vida pode ser feliz ainda. Ela está sendo, ela está bem feliz. Ela está sendo feliz, né? É verdade. Seja obviamente agora na paternidade, mas assim, desafios profissionais, até esportivos e de lazer também, né? Novamente, amanhã vai ser minha 6ª maratona, então a vida segue. Que legal. E sobre a maratona de amanhã, quais são as suas expectativas para essa maratona? 42 quilômetros, né? Aqui, a maratona aqui é muito grande. A maratona de Londres é, novamente, uma das maiores do mundo, uma das mais reconhecidas no mundo todo. As pessoas sonham em correr a maratona de Londres, que é uma das grandes maratonas do mundo. Então, eu estou com uma expectativa muito boa, sei que é muita gente e as ruas aqui são apertadas, então para mim, especialmente, é um pouco complicado por ser muita gente, tem a questão da segurança, de não trombar em ninguém e tudo mais, mas eu estou correndo com um guia muito experiente, é o mesmo guia que me guiou, já guiou meia maratona, inclusive a maratona do Rio de Janeiro, ele que me guiou também, e a gente vai fazer, mês que vem, a gente vai fazer o meu primeiro triatlon também, que é natação, corrida, bicicleta e corrida. Então, é uma pessoa muito experiente que vai me guiar. Então, eu tô com boas expectativas. Eu acho que vai ser muito interessante. Obviamente, hoje é só descansar as pernas, né? Hoje eu não posso, né? Forçar muito? Não posso forçar muito, porque amanhã tem 42 quilômetros aqui pelas ruas de Londres. Esperando. Sim. Muito bem. Weber, se tivesse um livro escrito muito especial que não tivesse ele em audiobook, como é que você faria para lê-lo? Se não tivesse em audiobook, eu consigo ler do Kindle. Eu já li livros direto do Kindle, que eu compro o livro e pelo Kindle eu consigo ler parágrafo por parágrafo. Dá para ler, sim. É uma voz um pouco mais mecânica, né? Sim. Mas dá para ler, Eu acho que o último livro que eu li nesse formato foi um do Saramago, que é o Ensaio sobre a Lucidez, que eu não encontrei, eu queria muito ler esse livro. Eu tinha lido o Ensaio sobre a Cegueira, aliás, muito bom. Muito bom, Ensaio sobre a Cegueira. Muito bom. Muito forte também. Muito forte. Nos faz pensar, hein? Minha mãe me ligou que ela estava lendo esse livro na semana passada. Sim. Inclusive tem um texto no meu livro sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Olha, então, aí eu queria ler o Ensaio sobre a Lucidez, não gostei tanto, mas é bom. E eu não achava o audiolivro, então eu comprei o livro em texto e lia texto.
Dá para ler. Dá para ler também, se eu tiver o PDF, se eu tiver o arquivo, dá para eu ler por um aplicativo que der uma voz mais mecanizada, mas as vozes, inclusive as vozes mecanizadas hoje com a inteligência artificial, estão bastante humanizadas já, né? Que legal. Então dá para ler sim. E a Carol, ela gosta de ler também ou ela é mais... A Carol, ela é maravilhosa, ela gosta sim, ela é bem culta, inclusive, também escrevo sobre ela no livro, né? Ela é o tipo de pessoa que, assim, ela consegue citar textos do Balzac, consegue citar textos de Madame Bovary, assim, de cabeça, mas ela é uma pessoa que adora jogar truco, inclusive ela ama minha tia, mãe dos meus filhos estão aqui, porque ela joga truco. Sim. A mãe deles é truqueira também. Que legal. Beijo, tia Neuza. Ela adora jogar truco, ela adora comer arroz com feijão e farofa, então assim, ela é uma pessoa extremamente culta e também extremamente simples, adora, então ela é maravilhosa. Que legal. Weber, falando aqui de filhos, eu quero te oferecer de presente o meu primeiro filho. Olha! Eu já escrevi cinco livros. Que legal. Publicados eu tenho 3, tenho um a caminho, o quinto agora já está na edição. Que legal. E esse primeiro livro aqui que eu escrevi, A Menina que Decidiu Voar, é um livro muito especial para mim. E aí eu quero te oferecer esse livro. Obrigado. Tem aqui uma folhinha de ouro, não é um marcador de página, é uma folhinha de ouro aqui. E aí eu quero oferecer esse presente a você e a Carol, neste caso, né? Que aí a Carol vai ler para você. Obrigado. Aqui está o presente. Obrigado. É o meu primeiro bebê, hein? Aí no papel assim eu posso falar pra Carol ler pra mim. Exatamente. Que bacana. No papel assim também existem alguns óculos que dá pra... Tem ele no Kindle, mas legal. Como eu gostaria mesmo de te oferecer o presente físico, eu agradeço profundamente. Eu acho que é mais significativo o livro em papel. Obrigado. Muito obrigado, Mari. Então agora nós vamos aqui para a finalização desse episódio do Riqueza Além do Dinheiro, quando a visão vai além dos olhos. Às vezes a gente acha que a vida do outro está limitada porque ele não consegue enxergar as cores que nós vemos. Mas eles conseguem enxergar outras cores que nós jamais vamos enxergar. E aqui eu estou entrevistando o Weber, cego, mas que tem uma visão tão ampla, consegue enxergar tantas coisas que a gente que enxerga jamais vamos conseguir enxergar. E eu quero parabenizar você, Weber, por nos partilhar esse conhecimento, essa riqueza, né? O podcast é Riqueza Além do Dinheiro. Esse podcast está muito rico, eu estou saindo daqui muito mais rica. E agora nós vamos aqui para algumas perguntinhas rápidas. Se alguma você não quiser responder, tudo bem, mas é um bate-volta, tá? Tá bom. Então, beleza. Qual foi o conselho que você gostaria de ter recebido e não recebeu? Um conselho que eu acho que esse que eu tenho batido tanto da questão do abraçar, eu acho que era uma coisa que eu gostaria de ter ouvido há um tempo, né? Antes de abraçar a pessoa que eu sou, de autoaceitação e não querer ser a outra pessoa e ser assim, entender que eu sou eu desde o começo e do conhecimento, do autoconhecimento e abraçar a pessoa que você é. Que legal. Olhando para trás, teve algum erro, entre aspas, né? Vamos falar erro, mas pode ser um aprendizado, que acabou sendo determinante para o seu crescimento? São perguntas difíceis. Achei que você ia falar assim, não, qual é a sua cor preferida? Algum conhecimento que eu acho que um erro, porque, por exemplo, uma vez eu fui despedida de um trabalho que eu tinha, foi a melhor coisa que me aconteceu, tipo, eu consegui enxergar novos horizontes e movi, né, na vida. Assim, eu acho que ousar tomar um passo que as pessoas acham que não é o trivial, né? Quando eu abandonei, falando de trabalho, abandonei um trabalho para me aventurar e morar na Espanha em 2006.
eu acho que foi uma coisa que determinou também a pessoa que eu fui a partir dali, porque quando eu fui morar fora, que eu entendi muita coisa, até a questão de tolerância, conviver com pessoas que são diferentes. Foi a primeira vez que eu, sei lá, me relacionei, encontrei pessoas, tive amigos de uma fé diferente do que a minha, que até então eu achava que todo mundo que era diferente de mim era errado, e também escrevo sobre isso no meu livro. Então isso realmente determinou a pessoa que eu virei depois disso, né? Então, assim, ousar fazer uma coisa que ninguém achava que era o certo, porque eu era concursado, tinha um trabalho concursado, e segundo meu pai eu tinha o melhor trabalho da casa. Que legal! Mas você vem da área da engenharia, né? eu sou Engenheiro de software, eu trabalho com software, Você sim. é programador, né? Sim. Sim. Em termos gerais, sim. Sim, não, mas sim. Sim, eu sou consultor de software, então sim. Mas na época eu estava na faculdade, eu trabalhava nos Correios no Brasil, e eu larguei, abandonei e vim fazer estágio, na faculdade, e fazer estágio na Espanha, né? Que legal. Então, assim, isso moldou a pessoa que eu a partir dali, quem eu era também. Por toda a questão de tolerância, de aceitar o diferente e tudo mais. Que legal. Quando você fala de tolerância e aceitar, você acha que o mundo tipo assim, é compassivo demais nesse caso? Que às vezes eu acho que as pessoas querem tanto ajudar, como esse senhor que te parou no estacionamento e queria fazer essa oração. Será que o mundo ele é tipo compassivo demais, acha que todo mundo é coitadinho, ou o mundo ele é intolerante? Tipo, um cego tá me incomodando aqui no meu caminho. Como você vê isso? Eu acho que são as duas coisas. Acho que é um pouco dos dois. Eu acho que nós somos preconceituosos, faz parte da nossa natureza ser preconceituoso e intolerante. O racismo, por exemplo, ele é uma coisa, você olhar aquilo que é muito parecido com você, mas tem suas diferenças. E então, é até uma questão de sobrevivência, tipo, você quando o homem primitivo, né, o ser humano primitivo encontrava um ser humano de uma cor de pele diferente, sabia que era de uma tribo diferente e muito provavelmente eles iam entrar em guerra. Isso. Então, até uma coisa assim, é um preconceito que tem raízes do instinto do ser humano, mas nós somos os animais que têm por dever superar os nossos, passar por cima dos nossos preconceitos instintivos. Então, tem uma frase do Gabriel Pensador, né, uma música dele que racismo é burrice, e é burrice mesmo, assim, é fruto da burrice de você, você basicamente está seguindo o seu instinto, porque isso é instintivo. Assim como quando você vê uma pessoa vestida com uma burca, você vê uma pessoa LGBT, quando você vê uma pessoa que é diferente de você, que tem os comportamentos diferentes de você, que é diferente, você vê que aquela pessoa, você achar que aquela pessoa é uma ameaça para a pessoa que você é. Não, você é quem você é, claro. e nada vai abalar, assim, nada pode abalar a pessoa que você é, a família que você tem e tudo mais. Então, mas também acredito na questão da compassividade, que as pessoas são compassivas demais, porque somos sim as pessoas que, a raça humana, nós somos as pessoas que realmente que fazem as coisas acontecer. Eu tô falando, seria hipócrita da minha parte falar assim, não, eu preciso de assistencialismo todo o tempo. Não, eu preciso de condições que me deem, eu preciso que uma sociedade entenda a minha condição como cego e me inclua na sociedade. Então eu preciso que a sociedade me dê a oportunidade de trabalho, me dê a oportunidade de fazer uma maratona com guia, me dê a oportunidade de me encaixar na sociedade de acordo com a minha deficiência. E também preciso que você não sinta dó de mim para que... Então, é um pouco dos dois, sabe? Na verdade, é muito dos dois. É muito dos dois. Precisa ser então, assim, os dois. Muita gente critica, por exemplo, o Brasil, e aqui na Europa também, nos Estados Unidos não existe isso, mas aqui nos Estados Unidos, aqui na Europa e no Brasil existe também aquela cota para pessoas com deficiência em empresas.
Isso é extremamente importante. Sim. Porque assim, é a sociedade olhando e fala assim, nossa, temos essas pessoas que têm essas condições diferentes e a gente realmente precisa, é uma coisa que a sociedade precisa enforce que a gente forçar a nossa inclusão. Sim. Porque não é assim, deixa que o mercado se auto-regule e que essas pessoas vão se capacitar e vão ser chamadas inseridas pelas empresas. Não vão. Não vão. Não vão. Vão ter que ser forçadas a entrar e eu consigo te mostrar, em alguns grupos que eu participo, assim, gente publicando vaga, procuramos um deficiente visual. Aí você fala assim, legal, estão contratando uma vaga afirmativa para deficiente visual. Condição, a visão tem que ser não sei quanto, ou seja, a gente quer uma pessoa cega, mas não tão cega, sabe? Então assim, se você não tiver leis para regular esse tipo de coisa, as empresas, assim, o mercado não vai se regular. Então para isso que serve o governo, inclusive, né? Para isso que a sociedade precisa de leis, para você ter uma regulação em cima disso, para assim, para isso ser, pra gente enquanto sociedade trabalhar para inserir pessoas igual a mim no mercado de trabalho, né? Se você não tiver leis para controlar esse tipo de coisa, né? É verdade. E por você falar nessa questão das empresas em si, eu li no seu blog, dislexiavisual.net, que você resolveu um problema das Siemens, né? Que é a sua empresa atual que você trabalha. Fala um pouquinho sobre isso, Weber. O do amendoim, você tá falando? Sim. Sim, Eu achei incrível, eu falei, uau. Foi um texto que eu publiquei, inclusive, eu publiquei em inglês que era uma questão que eu estava discutindo um projeto e assim, como qualquer projeto, você precisa fazer brainstorming com pessoas, você precisa discutir soluções e tudo mais, e então era um problema que era um projeto que a gente estava implementando numa plataforma de petróleo, e a gente precisava coletar informações a partir daquela plataforma de petróleo para gerar indicadores em terra. Na central em terra. Então, assim, estava tudo certo, mas surgiu um problema lá e a gente tinha que redesenhar toda a arquitetura do sistema. Então, eu tinha essa oportunidade para discutir, eu tinha que coletar informação de várias pessoas. Então, eu peguei o problema que acontecia num outro país, trouxe, beleza, eu vou resolver isso, aí eu sentei com alguns, peguei algumas pessoas ali experientes que trabalham comigo, vamos fazer um brainstorm aqui para ver qual que é a melhor arquitetura que a gente pode propor. Então eu consegui juntar algumas pessoas em volta de mim, então assim, eu precisava desenhar a arquitetura e mostrar para eles poderem me ajudar a mexer as peças da arquitetura do sistema. Só que assim, eu sou cego. Como é que eu faço um desenho e mostro para as pessoas, entendeu? Aí o que eu fiz, eu tinha uma mesa igual essa aqui, e eu fui pegando as coisas que estavam na minha mão. Então esse telefone aqui é um servidor. Aí eu peguei, tinha até esse papel de marcador de página, eu precisava desenhar um firewall, né, que é um sistema que bloqueava, então eu fiz um firewall com marcadores de página. Então aí o texto se chama sobre maçãs e amendoins, né? About apples and peanuts, porque eu tinha um potinho de amendoim dentro da minha mochila. Isso aqui é um outro servidor. Então eu peguei um potinho de amendoim e botei na mesa também. Só isso aqui é um outro servidor. Aí todo mundo entendeu a arquitetura que eu estava inicialmente propondo e a gente começou a mexer as peças. Para cá, se a gente botar o firewall para cá, botar o servidor para cá, tal. E assim, eram todos objetos que estavam em cima da mesa, porque assim, não é que eu marquei uma reunião para isso. A gente estava numa conferência e eu peguei as pessoas ali porque eu precisava discutir aquilo meio rápido. E eu fui capaz de fazer isso com objetos. Sim. E botei lá 5 engenheiros super experientes à minha volta e a gente fazendo o desenho da arquitetura com telefone celular, potinho de amendoim e tudo mais, né? E resolvemos. Que legal. Então, assim, é uma história que eu conto que aconteceu, eu fazendo desenho de uma arquitetura de sistema complexo, extremamente complexo, com objetos e com várias pessoas à minha volta. Que bacana, ué. Então, esse é o último texto que eu publiquei, tá lá no blog, inclusive, tá lá, você entra no blog, tá no topo lá. Gente, vão lá no blog do Weber, dislexiavisual.net, e leiam lá esses 2 textos que eu super recomendo. Tem vários, mas esses 2, o Deus Cego e esse aí, About Apples e Peanuts. Exatamente. Muito interessante. Weber, qual é o seu maior diferencial hoje?
Quando você pensa em você, você fala, uau, eu sou bom nisso. Eu acho que eu sou resiliente. Eu acho que eu sou, assim, falando de uma característica bem genérica, eu acho que eu sou resiliente. E eu acho que eu sou uma pessoa muito analítica e fria. Fria no sentido de, assim... Muito racional. Muito racional. Eu fazia esse negócio aqui sem enxergando. Eu vou fazer essa mesma coisa, como é que eu faço essa mesma coisa sem enxergar? Tipo assim, foi o meu primeiro pensamento depois que eu fiquei cego. Eu conseguia fazer uma planilha no Excel enxergando, beleza. Eu vou conseguir, vai ter um jeito de eu fazer isso aqui. Então, assim, foi muito racional, assim, no sentido, fazia sem, agora vou fazer com. Obviamente, tem inspiração de pessoas que eu vejo fazendo isso também, mas, assim, foi muito racional no sentido de, dá pra fazer disso, assim, metódico, né? Assim, obviamente, vem várias frustrações com isso, mas foi nesse sentido, assim. Então, eu acho que nisso eu sou bom de saber que vai ter uma solução e eu vou fazer acontecer. Perfeito. Existe algum livro que te marcou profundamente e você gostaria de recomendar para o mundo? Novamente a Metamorfose, sim. Mas... deixa eu recomendar um livro aqui. Por favor. Que se chama, em inglês chama Educated. Educated, mas em português é A Menina da Montanha, da Tara Westover. É um livro muito interessante, de uma menina que cresce numa família fundamentalista religiosa. Então é um livro que eu recomendo muito mesmo. A Menina da Montanha. A Menina da Montanha. Educated. Tara Westover. Gosto muito. Perfeito. Forte. E agora nós chegamos aqui na nossa última pergunta. Tem aqui uma barra de ouro aqui na sua frente. É mesmo? Pode pegar a barra de ouro. É uma barra de ouro mesmo? Cuidado com o peso, viu? Olha só. Não deixa cair, senão... Então a pergunta é, qual é o seu conselho que vale ouro? Pode segurar aqui na barra de ouro, nesse momento. E qual é o seu conselho que vale ouro que você quer deixar para todas as pessoas do mundo? Um conselho assim, que você fala, esse conselho eu vou dar ele para o meu filho. Pro meu filho mesmo. É aquele conselho valioso, né? Vale ouro. O meu conselho, acho que assim, é possível, você consegue fazer aquilo que você quer fazer, é possível. E não é um conselho romântico de assim, tudo é possível. Não, nem tudo é possível, eu sei disso, eu não posso pegar um carro e sair dirigindo. Então assim, mas com criatividade, com planejamento, com um pouco de racionalidade, mas também e muito coração também para você ter o brio de fazer as coisas vão acontecer. Então o meu conselho é tipo, pensa, reflita, que aquilo que você quer fazer, você vai conseguir fazer. Talvez de um jeito diferente, com estratégias diferentes, mas você vai conseguir fazer. Então é possível. De um jeito ou de outro, é possível. Que bacana, que conselho maravilhoso. E agora nós chegamos aqui ao final desse episódio, dessa riqueza que vale mais do que dinheiro, com certeza. E eu quero pedir para você que assistiu esse episódio até aqui, dê um like aí pra gente, comente alguma coisa e se inscreva, porque cada semana tem episódios aqui tão ricos iguais a esse. Claro que esse de hoje foi riquíssimo, não só rico. E eu quero agradecer, Weber, pela sua presença, por ter vindo dos Estados Unidos para fazer essa maratona, nos deu essa oportunidade de dar uma passada por aqui. E muito obrigada mesmo pelo seu contributo, que com certeza, a partir de hoje, a minha vida já mudou bastante aqui, muitas percepções, e eu quero te agradecer por esse valioso contributo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E de coração, muito obrigado. E obrigado para todo mundo que assistiu a gente, teve a paciência de nos assistir. Muito obrigado mesmo. Verdade. E agora eu quero agradecer a Voxia, que está nos patrocinando. Quero também agradecer a British Posture Academy. E muito obrigada pelo patrocínio, pelo apoio. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.